Olá, gente. Pessoal entrando. Querido Adriano Costa, um abraço. Professor Misael Montenegro, Átila, Ivana. Olá, uma boa noite a todos. Hoje iniciaremos, o nosso projeto ESA Talks Live com os queridos professores Cristiano Sobral e Misael Montenegro Filho. E é um prazer receber todos aqui, ainda que nesse momento, que estamos vivendo extremamente extraordinário, uma pandemia aí que assola a nossa sociedade. Mas é bom, em todo caso, tudo tem seu lado positivo. E aí vem trazendo uma nova possibilidade de ofertar novas formas de conhecimento, novas plataformas. E é isso que a gente tem tentado fazer aqui na Escola Superior de Advocacia. Já ofertamos nesse período mais de 15 cursos online, com mais de 2.000 alunos inscritos em apenas 20 dias, ou algo similar a isso, o que tem demonstrado a adesão dos advogados aos cursos, que nós temos ofertado. Então, é um grande desafio, que nós temos tomado para a escola nesse período, mas que eu tenho certeza de que com as devidas adequações trará grandes lições para todas as instituições de ensino de uma forma geral, que estão investindo fortemente em novas plataformas, desenvolvendo novas metodologias de ensino, e essa é mais uma forma de transmitir conhecimento para os advogados, e de transmitir novas oportunidades para os advogados. Só vendo aqui se o professor já chegou. Olá, meu querido amigo Leonardo Messene. Então, nosso querido professor Cristiano Sobral. Olá, Tá me meu ouvindo amigo, bem, tudo bem? professor? Tô escutando. Você tá me escutando também? Tudo jóia, tudo bem. Um grande prazer poder recebê-lo aqui, ainda que virtualmente, na nossa ESA Ceará. Certamente não faltarão oportunidades para, para que a gente se encontre, pessoalmente, tenha a oportunidade de desenvolver novos cursos aqui de forma presencial. Eu só vou avisando aqui aos nossos queridos alunos que estão acompanhando aqui essa live, que eu desativei momentaneamente os comentários, porque o Instagram, às vezes, ele dá uma travada, dada a grande quantidade de comentários. E também confesso, professor, que às vezes me causa uma certa angústia ficar os comentários passando na frente do nosso convidado. Então, para que a gente tenha uma live mais tranquila, digamos assim, eu vou desativar temporariamente. Lá para o final a gente abre até para poder receber mais perguntas, enfim. Eu vou iniciar, professor, apresentando, o nosso querido convidado de hoje para os nossos alunos. Professor Cristiano Sobral é sócio do escritório Silvio Tosto Sobral Pinto, advogados associados, professor de Direito Civil com diversos professor de Direito Consumidor. Só um instante, gente. Vou continuar ativando os comentários novamente até ele solicitar o ingresso. Acho que teve algum problema aqui com a conexão. Em todo caso, o professor Cristiano Sobral, pronto, ele solicitou pelo Instagram dele. Melhorou a conexão, professor?
Melhorou bastante. Eu estava no Wi-Fi aqui de casa e aí resolvi passar para o 4G, que parece que está trabalhando melhor em alguns momentos, né? Meu amigo, eu me atrasei. Eu tô no meu escritório de casa, né? E hoje eu fiz tantas defesas de locação, uma série de coisas, que eu tô na minha casa, tava sem camisa. Eu comecei a querer iniciar a live, quando eu olhei, eu falei, gente, eu tô sem camisa, pelo amor de Deus. Deixa eu botar uma camisa aqui rapidinho. Peço Faz desculpas aí parte. pelo atraso aí. Live é isso, a gente dentro da nossa casa, daqui a pouco aparece É, filha aqui, é uma loucura. É uma é loucura. bom, é bom. Eu dizia antes, pessoal, deixa eu entrar aqui. Sim, infelizmente, né, que a gente está vivendo esse período extraordinário de pandemia e completamente atípico. Mas, em todo caso, ele tem proporcionado boas novidades, né, novas formas de utilização da tecnologia, não a live que seja nova, mas que tem sido usado de uma forma muito mais intensa e, ao mesmo tempo, desenvolvidos cursos online, as instituições de ensino, de um modo geral, criando plataformas para o ensino à distância, né? Para o ensino utilizando a tecnologia. E isso tem proporcionado também uma nova cultura no ensino, de um modo geral, e também no ensino jurídico. A gente que não tinha aqui no Ceará essa tradição de ensino por meio de cursos online. Já lançamos mais de 15 cursos nesse período da pandemia e tivemos uma adesão maciça dos alunos, né, que também era algo que até bem pouco tempo atrás não seria esperado. Então, é isso. Eu acho que de todos os males trazidos, eu acho que a pandemia também nos trouxe e tem trazido a cada momento lições, né, para o nosso dia a dia, que vão ficar e que vão engrandecer também a própria atividade de diversas empresas e instituições aí, Brasil afora. Mas eu dizia, estava lhe apresentando quando a conexão caiu, nosso querido professor, convidado de hoje, professor Cristiano Sobral, sócio do escritório Silvio Torres Sobral Pinto, advogados associados, professor de Direito Civil, consumidor com ampla doutrina aí já lançada no nosso país, coordenador da plataforma Seu Futuro, que tem também diversos professores amigos nossos, o professor Rafael Lara, da ESA Goiás, inclusive está num seminário, né? O Congresso Advocacia 4.0, não é isso, professor? 5.0. 5.0. Já ganhamos um pouco mais de motor Olha aí. aí. Juntamente com o professor Misael também eu acho que está, né? Enfim, uma série de grandes amigos que estão lá nesse congresso, que eu tenho absoluta certeza que já está sendo um sucesso e que será um sucesso maior ainda. Já ultrapassaram a barreira de quantos mil inscritos, professor? Da última vez que eu tinha Ai, ouvido já nossa. estava com mais de 80, né? É muita gente que se inscreveu. Foi o que você falou no início. A crise, a pandemia, é um fato que a gente pode até prever, mas a gente não espera, né? Então, esse é um caso clássico de fato superveniente. Não se trata de um fato extraordinário, um fato imprevisível, é um fato até previsto, mas não esperado. Ah, pode-se ter uma pandemia? Pode, mas ninguém espera que haja uma pandemia. E aqui cabe o momento de separarmos o profissional, que realmente, brinco e falo que isso é uma base de estudo não inventado por mim, isso é neurociência, mas de aquele profissional que é um antifrágil, que ele vai além um pouco da resiliência. É um cara que sobrevive, ganha as feridas, mas ele se recompõe mais forte do que ele era antes. E sabemos muito bem que a classe da advocacia, nós advogados, bem como muitos outros profissionais de outras áreas, pós-pandemia, não terão espaço no mercado. Nós vivemos na advocacia num espaço extremamente disputado. Nós somos mais de 1 milhão, acho que a gente já passou da casa de 1 milhão e 300 advogados inscritos, mais de 3 milhões de bacharéis em direito, e que o mercado não está aí para todo mundo. Então, realmente, aqueles que querem ser diferenciados, viver com estabilidade na advocacia,
precisam realmente se dedicar não só ao estudo técnico, mas outros estudos para que consigam ter um escritório bem-sucedido. E quando eu falo bem-sucedido, eu não falo só financeiramente. Eu falo também com relação a você gostar do que você está fazendo, né? É claro que a advocacia ela é formada por estratégia. Eu sustento que nós, advogados, de certa forma, somos vendedores. O nosso código de ética, de uma certa forma, tem que ser modificado. Vejamos um exemplo agora. As lives, elas são proibidas pelo código de ética. É uma forma de buscarmos clientes hoje, através de produção de conteúdo. E as lives não estão dentro do nosso código de ética. Vivemos um novo tempo, um novo cenário em que devemos nos readequar a uma situação como essa. Um advogado, então, que entra numa live para explicar uma questão de uma revisão ou de uma obrigação que pode ser suspensa ou não, ele está mercantilizando ou captando cliente, de certa forma, não, ele está produzindo conteúdo, e conteúdo é abertamente aceito pelo nosso código de ética. Mas é proibido, por exemplo, se fazer um patrocínio no Google de um conteúdo, não em todos os OABs do Brasil inteiro. Eu acho que esse é o momento de todos nós pensarmos e, com toda certeza, através dessa crise, enxergarmos oportunidades. E como você pontuou bem, o Congresso da Advocacia 5.0 tem sido um grande sucesso. Eu vou dar um spoiler aqui. O Congresso terminaria na sexta, mas não vai terminar na sexta. Ou seja, muitos professores entraram em contato conosco, professores, autores, renomados, e falaram: Cristiano, eu quero estar dentro desse congresso. E eu falei: tudo bem, por que não? Vamos dar mais conteúdo então para todos que estão assistindo. Então, talvez, quero deixar isso aí como uma nebulosidade, sábado e domingo também tenhamos palestras. São 4 palestras por dia, 5 dias tecnicamente do congresso. Então, cada dia nós temos 4 palestras. Hoje a gente está tendo uma palestra do pessoal da ESA Goiás, o Carlos André, que é um professor de português e advogado brilhante. Nós estamos tendo palestra hoje... Ai, gente, vou esquecer. Do Ulisses Pessoa, que é um grande professor aqui no estado do Rio de Janeiro, de processo penal. Então, você está tendo aulas hoje nas tutelas, o melhor português para você causar empatia com o julgador, assim posso dizer, principalmente nas tutelas de urgência, que agora são objetos de plantão extraordinário a todo tempo. Você tem palestra da Patrícia Calmon, que é uma mestre em Direito do Espírito Santo, uma advogada muito bem renomada no nicho do direito das famílias e direito dos idosos. Então, ela tem uma palestra muito específica de direito de idosos, principalmente nessa época pandêmica. Vale a pena vocês entrarem no seufuturo.com. O congresso é gratuito. Se você perdeu os outros dias, dá para você assistir os outros dias. Mas, em síntese, agora é a diferença do advogado que é o águia e o advogado que é o pombo, né? Só vai sobreviver quem for águia nesse caso mesmo, né? Quem vai enxergar as oportunidades. Porque não adianta, Andrei, eu te dizer que existe uma oportunidade. Eu vejo a oportunidade, mas de repente você não enxerga essa oportunidade. E aí você pode até investir nisso que eu estou falando e pode até se dar bem. É claro que pode se dar bem, não há erro nisso. Mas pode ser que aquilo que eu já te falei, você já perdeu o time. E aí aquela oportunidade que foi uma oportunidade já foi perdida. Então você, meu amigo advogado que está assistindo essa live, enxergue a oportunidade de dentro para fora e não de fora para dentro. É isso aí. Bom, gente, o nosso tema de hoje gira em torno de tutelas provisórias, né, nesse período de pandemia. Mas eu gostaria, obviamente, tendo a oportunidade de estar aqui com o professor Cristiano Sobral, de aproveitar a expertise dele no direito material civil para a gente também abordar essa matéria, e logo após a gente terá o professor Misael Montenegro Filho aqui para a gente entrar mais na questão processual. Professor, diante de todo esse período que a gente vive, como você bem colocou, um período que até poderia ser previsível, mas não era esperado ou não na extensão que a gente está vivendo, né? A gente até sabia, poderia até esperar que fosse ter uma pandemia aqui, mas a gente não tinha como saber qual a extensão, qual a exata dimensão, até mesmo porque hoje, eu diria, na maioria dos estados do país, como aqui no nosso próprio Ceará,
a gente não tem uma noção clara de quando que termina o isolamento social, quando que começa a próxima fase, né? Quando que algumas atividades vão ser liberadas. Aqui o decreto ele vai sempre de 15 em 15 dias, às vezes ele libera algumas atividades, outras vezes, como agora, a gente tem praticamente um lockdown, não dito no decreto, mas que proíbe o tráfego de pessoas, as pessoas só podem sair das suas residências se forem para trabalhar em atividades residenciais ou para ir a supermercados ou a farmácia, tem que ter a comprovação, né, de para onde está indo, o que é que está indo fazer, até para o trânsito de veículos. Então, a gente vive meio que um lockdown não posto no decreto. Então, a própria dimensão não era previsível, ou você não tinha como saber exatamente qual seria a dimensão que essa pandemia iria pegar aqui o nosso país e os estados. E aí, diante desse tema, eu vou entrar na primeira questão que eu queria ouvir do professor. Quanto às escolas, que é uma grande polêmica que está tendo aqui no nosso estado, as escolas, especialmente aquelas creches infantis, onde a questão da sociabilidade da criança, né, com os outros coleguinhas, com os professores, é algo extremamente importante para o ensino, e também situações onde no próprio contrato com a escola há previsão de refeições que não podem ser cumprida por força de decreto do governo do estado ou decreto municipal, enfim, nas diversas situações, e que também refletem um não cumprimento exato dos termos contratuais. Há a possibilidade, se houver a possibilidade da redução dessas mensalidades, do ingresso de ação judicial para tentar um desconto, ou então afastar a possibilidade de multa, né, rescisória para o caso de rescindir os contratos. Como é que você vê essa questão? Bom, quando a gente fala, você deu um exemplo específico, né, da educação infantil, mas aqui eu vou além. Vamos aqui tratar da educação no geral, seja de uma creche até uma faculdade, ok? Primeiro ponto, existe defesa para ambas as partes. Existe tanto defesa para quem está no colégio, seja creche, seja um colégio de ensino infantil, fundamental, superior, pouco importa. Existem defesas e fundamentos para ambas as partes. Mais do que nunca, a gente está numa época pandêmica e de bom senso. Não é? Então, assim, como você bem colocou, eu tenho um filho e esse filho, essa filha, está na creche. A creche tinha 3 refeições diárias, a creche tinha gastos com ar-condicionado, a creche tinha gastos com luz, e nesse período de pandemia, não, pelo contrário, sou eu que estou dentro da residência num suposto lockdown, né, com meus filhos, com a minha família, e eu estou gastando essa refeição que eu economizava. Tecnicamente eu pagava por isso, e agora eu estou tendo que pagar em dobro, que eu pago o colégio e pago aqui dentro de casa. Eu pago o ar-condicionado do colégio, que ainda está me cobrando a mesma mensalidade, e pago o ar-condicionado de casa, porque esse período que ela está aqui em casa, eu moro num apartamento pequeno ou grande, não importa, cada caso é um caso, você tem que arcar com esse tipo de custas, né? São custas de uma família, de uma rotina de qualquer ser humano. E aí, na minha opinião, existe bom senso por parte do colégio nesse sentido? Na minha opinião, não. Aquele colégio que está irredutível, blindado a não negociar com os pais, está totalmente errado. Cabendo, então, esse pai que procurou renegociar, eu acho muito importante esse dever da renegociação, buscar a renegociação, buscar a composição antes de procurar o judiciário. E aí se encaixa muito bem no tema que o Misael vai falar como brilhante processualista que é. A busca de tutelas, no caso, provisórias, urgentes, como a gente quiser chamar aí, para se buscar uma redução do valor da mensalidade escolar, infantil, ou mesmo até de uma faculdade. E eu acho que tem que ser analisado o caso. Por quê? Creches, esse é o melhor exemplo para que haja redução ou mesmo o não pagamento mais em caso
de não acordo entre os pais. Porque, de certa forma, é um caso clássico, é uma relação de consumo, mas que, fazendo um diálogo das fontes com o Código Civil, artigo 476 do Código Civil, é o caso clássico de exceção do contrato não cumprido. Se você não cumpre, eu contratei o presencial, né? A lei de diretrizes estabelece uma série de coisas. Você quer me dar outro tipo de serviço? Tudo bem que estamos numa situação pandêmica, mas como é que você vai dar uma aula online para uma criança de 2, 3, 4, 5 anos? Não há a criança vai ver um filminho no YouTube, mas e tem colégios que estão se esforçando para dar aula, e isso é válido, isso é bom, mas tem colégios que estão passando links no YouTube para a criança assistir. Por quê? Porque não tem caixa para fazer investimento. A gente sabe que a grande maioria dos empresários trabalha no limite e não tem caixa para fazer investimento para comprar equipamentos, colocar cada professor para gravar da sua residência. O professor não vai ser obrigado a comprar o equipamento. Quem tem que comprar é o fornecedor aí no colégio para o professor, né? Um ring light, uma câmera, porque a câmera do laptop do professor, de repente, é uma câmera ruim. Então, é um desafio. Mas, ao mesmo tempo, se esse pai deixa de pagar esse colégio vai fechar. E na hora que esse pai e essa situação pandêmica passar, Deus queira que passe logo, né? Realmente não estávamos preparados. Parece que os filmes, eu falo que a gente vive um filme de ficção, né? Parece que os filmes de ficção já alertavam pra gente que podia acontecer. Você vê filmes antigos que são a realidade que estamos passando hoje, não é verdade? Então, assim, se isso foi realmente veio do morcego, como o pessoal fala, ou se isso é tipo uma guerra invisível que algum país, algum maluco plantou isso para que seja espalhado pela população mundial, só Deus sabe disso, ok? Só Deus sabe disso. A gente não vai entrar nesse mérito aqui na questão. Mas o que digo é que realmente a gente não estava preparado. E não existe uma decisão ou um cenário que seja bom para todo mundo. Injustiças serão feitas. Então, na minha opinião, como advogado de alguns colégios que eu sou, e de creches e outras, eu tenho sempre orientado os empresários a buscarem fazer acordo e até reduções que sejam reduções mais agressivas, porque é melhor receber do que não receber nada, ok? Porque aquele pai que vai ser exonerado o pagamento da responsabilidade ali, da obrigação, eu entendo que não pode ser cobrada multa. Ah, mas existe contrato. Eu sei, existe a pacta sunt servanda, eu conheço. Mas a pacta sunt servanda, ela deixa de ser obrigatória quando o contrato deixa de ter cumprido a sua função social. Ah, Cristiano, mas há pouco tempo nós tivemos a lei da liberdade econômica, que dá uma ampla autonomia para as partes, entendo. Mas a lei da liberdade econômica perde muita força diante dessa situação pandêmica. Então, assim, existem fundamentos para o colégio pode alegar, mas não, olha só, eu sei, estou diante de uma situação pandêmica, a lei de diretrizes diz uma coisa, mas eu estou me esforçando o máximo para entregar a educação para essa criança, para esse adolescente. Ok, mas é uma defesa. Mas a outra parte pode falar assim, olha, meu filho não consegue assistir aula online, ele não tem, ele estudou durante 14 anos da vida dele presencialmente, do nada no online a vida dele não vai mudar, ok? Agora, eu já vejo situações diferentes frente a universidades. Universidades que têm estrutura, estão dando a mesma carga horária que dão em sala de aula, os professores estão corrigindo prova, os professores estão ali frente aos alunos, abrem salas de bate-papo. Nesse caso, eu particularmente entendo que não deve haver nem desconto, tá? É claro que cada caso deve ser analisado. Vamos dizer, uma situação de uma faculdade de medicina, em que se havia um gasto com materiais em aulas práticas, essa aula prática não está sendo exercida, não está sendo feita. Será que esse desconto pode ser repassado para os pais, para esses estudantes? Eu entendo que de bom senso, sim, de bom grado, poderia ser passado. Muitos professores, em algumas situações, em caso de mensalidades, e a gente viu locais, estados, estabelecendo um desconto linear. Eu acho injusto um desconto linear. Hoje eu peguei uma decisão aqui do estado do Rio de Janeiro de 50% de desconto na mensalidade. Achei aleatória a decisão, e isso, infelizmente, está acontecendo frente ao judiciário, pela enxurrada de ações.
Se você fizer uma pesquisa em grandes sites, exemplo, a Jus Brasil, colocar locação pandemia, você vai ver último dia, última semana, quantas ações foram distribuídas. Muitas ações foram distribuídas. Seja locação residencial, seja locação comercial. Pedido de revisão ou mesmo de resolução do contrato sem ocorrência de multa. Então, se a gente entrar nessa vibe, literalmente, a gente vai colapsar o judiciário, a gente não vai conseguir resolver o problema e eu acho que, mais do que nunca, temos que ter bom senso. Sim, existe fundamento para revisão. Sim, existe fundamento para o não pagamento. Sim, existe fundamento para aquele colégio tentar negociar com os pais. Principalmente colégios clássicos. Outro dia, num grupo de professores de direito civil, o professor Flávio Tartucci, um grande civilista, estava contando um caso de São Paulo que aconteceu de um colégio clássico que tinha filas de espera e etc. Se quiser sair, sai. Esse tipo de atitude não é condizente com a boa-fé. E mais, aqueles que eram os ricos, entre aspas, né, talvez não sejam mais os ricos, porque todo mundo está passando por algum desafio financeiro na vida. Outros não, outros estão ganhando muito mais nessa época pandêmica. É um momento de oportunidades. Para nós, advogados, aqueles que têm o estalo, vários insights, realmente é um mercado de oportunidades. Muitas ações serão propostas. E claro que para nós, advogados, é muito melhor não ter uma legislação extraordinária e que venhamos a propor ações sem parar. Isso financeiramente para a gente é melhor. Mas é claro que coletivamente devemos pensar aí na sociedade e talvez uma legislação extraordinária seja boa. Não sei, é algo a se pensar. Professor, duas observações. Primeiro, de fato, aqui no Ceará, também como você bem ressaltou, tá tendo a discussão de uma legislação acerca desse assunto. Salvo engano, o projeto ele propõe desconto na base de 30%. E uma outra notícia é que, acho que da data de hoje, saiu uma decisão em uma ação civil pública interposta pela Defensoria Pública do Estado do Ceará, também determinando, né, a concessão de desconto de 30% sobre o valor da mensalidade para diversas escolas associadas ao sindicato patronal e algumas outras que foram colocadas na ação civil pública. Mas o senhor falava aí de oportunidades para os advogados, para a advocacia, aproveitando que a gente tem um público de advogados nos assistindo, né, e frequentando a nossa Escola Superior de Advocacia. O que é que você vislumbra de oportunidades para a advocacia, em quais áreas ou quais campos de atuação? Você vislumbra oportunidades aí para os nossos advogados atuarem no mercado imobiliário, locações ou trabalhista? Em qual área ou em quais áreas você vislumbra aí um bom leque de oportunidades para a atuação da advocacia? Olha, o direito civil, especificamente, não vai ser mais o mesmo. A gente passa por muitas situações diferentes, a gente passa por milhões de teorias sendo alegadas, teoria da imprevisão, teoria da base objetiva, teoria da força maior, caso fortuito, onerosidade excessiva. Gente, milhões de teorias sendo alegadas. O fato é que a gente tem 99,9% da nossa vida ele é pautado em obrigações, né? Obrigações fundamentadas no Código Civil, obrigações fundamentadas em uma legislação específica, como a Lei 8.245, a Lei de Locações, obrigações consumeristas pautadas na Lei 8.078. Então, a gente tem diversas situações que são modificadas. Hoje a gente fala de transportes aéreos, pacotes turísticos, agência de viagens, operadores de turismo, né, operadores de viagem. A gente fala de locações residenciais e comerciais. A gente fala de relações condominiais, o direito das famílias, o direito sucessório no geral. Então, existe N situações cuja modificação ela é clara. Cabe ao advogado, dentro do nicho dele de atuação, enxergar essa possibilidade, começar a se preparar agora e não deixar para estudar no futuro, que já vai virar história. Então, é uma questão de time também, tá? Time, olha quantos financiamentos imobiliários, financiamentos de bens móveis estão em discussão.
né? Possibilidade de revisão, possibilidade de discussão de juros, possibilidade de rompimento de contrato, possibilidade de rompimento de contrato com devolução do que foi pago em parte e uma discussão do que pode vir a acontecer. Sim, assim, é uma infinidade. Eu assim ouso dizer que a advocacia ela renasce diante de uma crise concreta de anos. Escutar em crise, eu sempre escutei, tá, Andrei? Eu tenho 20 anos de formado e há 20 anos eu escuto que a advocacia está em crise. Eu ouso dizer que em alguns momentos aqui no TJ do Rio de Janeiro, o local que eu mais atuo, tem processo em outros estados, inclusive no Ceará, mas eu, Cristiano, eu às vezes observo o corredor do fórum como um verdadeiro velório, agora no meio da live. Observo pessoas reclamando o tempo todo da advocacia, mas reclamando o tempo todo da advocacia, mas também não querem fazer nada de diferente. Não é? Não querem procurar novos nichos. A gente já falava de novos nichos há tanto tempo. A Lei Geral de Proteção de Dados, a gente tem hoje toda a parte financeira de tributação. Olha, o direito tributário relacionado a negócios digitais. Agora, mais do que nunca, a pandemia, gente, modifica muitos contratos. E a advocacia renasce porque será uma das profissões mais requisitadas novamente. Sabe? Muitas pessoas estavam tendo o afastamento da advocacia. Muito se falava da Revolução 4.0, da advocacia 4.0, fundamentada no uso da inteligência artificial, e essa é uma realidade, sim. Mas eu acho que a gente vive na era da advocacia 5.0, que além do conteúdo de tecnologia que vamos ter que ter, a gente tem que ter algo que a inteligência artificial não tem: a criatividade. Mais do que nunca, sermos criativos. Então, esse é o momento, sabe? A gente passa, por exemplo, agora o direito das famílias. Prisão civil, como assim? Estamos vivendo uma prisão civil, todos nós. Nome negativo, negativar o nome da pessoa que não pagou os alimentos, talvez seja uma realidade de quase toda a população ter o nome inscrito no SPC, no Serasa. Apreensão de carteira de motorista. Para que eu vou ter motorista se eu não posso sair de casa ou se eu posso pegar um Uber? A apreensão de passaporte como outro meio, né? A passaporte, só Deus sabe quando vamos voltar a viajar de avião. Então, assim, a gente tem que repensar o direito, né? Não da família, por exemplo, mas sim o direito das famílias, porque também vivemos uma nova era das famílias, né? Então, eu entendo que na área de locações, na área condominial, na área das relações de consumo no geral, seja com temas relacionados a financiamentos, cartões de crédito, planos de saúde. Gente, nós somos mais de 1.000 operadoras de planos de saúde no país, mais de 47 milhões de usuários. Peguei um caso hoje no meu escritório de advocacia, uma mudança de plano de saúde, cuja se discutia carência já, e a pessoa pegou Covid. O pai dessa pessoa veio me procurar e falou: Cristiano, o plano de saúde não quer levar para UTI porque está alegando carência, obrigação de fazer, ganhei a tutela na hora. O caso, gente, é de muitas e muitas ações que vão picotar, vão pipocar, desculpa, picotar não, pipocar na frente dos advogados. Então as oportunidades estão na sua cara, só que se você não tiver conteúdo para abraçá-las e um pensamento diferenciado, você não vai agarrar. Momento de prospecção de clientes é maravilhoso. É o momento de prospecção através de informação. Essa é uma live de informação. Eu estou falando para advogados aqui. Eu estou dentro de uma escola da advocacia. Então, estou falando para advogados. Eu estou conversando com colegas. Então, os colegas têm um momento ímpar de prospecção de conteúdo. Prospectar, de repente, saiu uma decisão interessante, como essa ação civil pública proposta pela Defensoria Pública. Veja, um exemplo claro de você pegar essa decisão e, claro que você não vai, desculpa pelo termo, cuspir literalmente essa decisão para o seu público, para o seu cliente, mas desenvolva um conteúdo sobre aquilo. Abra discussões, convide pessoas para fazer parte da live, e isso é um meio de você estar aparecendo. É marketing. Marketing jurídico de qualidade e marketing permitido pelo nosso código de ética. Bom, é até bom ouvir, né, essa nova visão aí sobre marketing jurídico. Até o Conselho Federal, ontem a gente teve uma reunião da Comissão Nacional de Sociedade de Advogados, no Conselho Federal, da qual eu tenho o prazer de fazer parte,
e a gente recebeu o Ari, que é secretário-geral adjunto do Conselho Federal, que fez uma pequena e breve exposição sobre os estudos que eles estão fazendo, montaram uma comissão para estudar a publicidade na advocacia, né, e as adaptações ao novo Código de Ética. E a visão do que eu ouvi do Ari, fiquei muito satisfeito, é justamente essa. A gente está evoluindo para caminhos tecnológicos cada vez mais, especialmente nesse momento que a gente está vivendo, e é um caminho sem volta, a gente tem que se adaptar. Eu costumo sempre dizer que não adianta a gente brigar com a tecnologia. A gente vai desperdiçar energia e ao final nós vamos ser vencidos. A questão do Uber está aí, para todo mundo ver, discutir, não pode, não pode, olha a questão cartorária. A questão cartorária toda terá que ser revista. A gente fala de casamentos, testamentos, uma série de coisas que poderão ser feitos de forma virtual. O casamento tem que ter presença, mas olha, eu posso abrir aqui um aplicativo como o Zoom, o Google, Microsoft Teams e ter 400 pessoas no meu casamento e todo mundo está servindo de testemunha ali que eu estou casando. Então a gente vive uma nova era, a gente vive novas épocas e aquele que não se reinventar, aí sim, o trator vai passar por cima. Cristiano, aproveitando aqui que a gente já está se encaminhando para o final da live, infelizmente, né, dado o horário, eu queria fazer uma última pergunta para você. Com a sua vasta experiência de atuação aí e a realidade de diversas pessoas aqui da nossa sociedade, inclusive advogados, estamos sem poder, estamos com escritórios fechados, embora os prazos tenham retornado, né? Então, continuamos trabalhando. Mas diversas atividades, diversas empresas estão aí sem poder funcionar, sem poder faturar, e os boletos continuam chegando. O que fazer? Qual o melhor caminho? É a negociação mesmo? É você procurar um método alternativo para a resolução de conflito? É buscar o judiciário? Qual a sua visão sobre essa situação? O que fazer com esses boletos que continuam chegando na porta de todos nós? Olha, eu sou um grande fã das negociações, sabe? A gente fala hoje de Online Dispute Resolution, que é um meio de negociação online, o ODR, como a galera fala. A gente tem a mediação, a gente tem a arbitragem. Eu sou um grande fã, até porque a gente sabe já do desafio do judiciário com relação a julgados antes de pandemia, e a tendência é piorar essa situação, porque vamos lá pensar. Quantas pessoas vão propor ação? Eu falo assim, faça uma breve pesquisa num site que seja um site de confiança, coloque palavras que são palavras ligadas à pandemia, ou somente coloque e faça uma busca e veja quantas ações foram distribuídas naquele único dia. E você vai ver o volume do que o judiciário vai receber de ações. Então, sim, a negociação é o melhor caminho. Até porque, né, esse é um método muito bom de prova frente ao judiciário, que você, diante da sua parte, cumpriu com a lealdade, com a confiança, frutos da boa-fé objetiva, um princípio que utilizamos tanto para que, olha só, excelência, caro magistrado, douto julgador, colhendo a turma, o que você quiser chamar, olha aqui, eu tentei o máximo, eu fiz de tudo para chegarmos a uma negociação. Mas, infelizmente, a outra parte ela está irredutível. Então, isso é muito bom para que você leve como meio de prova para o judiciário. Então, com toda certeza, eu sou um grande fã da negociação. Legal. Eu gostaria de agradecer também aqui a audiência do nosso conselheiro federal, presidente da Comissão Nacional de Sociedade de Advogados, no Conselho Federal da Ordem, Marcelo Mota, que foi e continua sendo o nosso querido presidente da OAB do Ceará, né, o presidente do coração de todos nós, o presidente da Caixa de Assistência aqui do estado do Ceará, Sávio Aguiar, que também está aqui nos assistindo, presidente Nazaré, da Escola Superior de Advocacia aqui da nossa subseção do Iguatu, presidente Rebeca, da Escola Superior de Advocacia aqui da subseção de Canindé, enfim, diversos queridos amigos que estão aqui nos assistindo, e agradecer a você, professor, pela disponibilidade,
Na hora que a gente conversou com o professor Misael, que eu entrei em contato com você, você esteve sempre à disposição aqui para atender. Vamos ver se retornando, né, a nossa vida normal, ao nosso cotidiano aqui, a gente consegue marcar para fazer aqui uma aula presencial. Já adianto que a gente tem o nosso curso preparatório para o exercício da advocacia, que é um carro-chefe aqui da escola. É um curso 100% gratuito, professor. A gente tinha sempre uma inveja branca das outras carreiras jurídicas, como delegado de polícia, magistrado, todos eles tinham um curso preparatório para o exercício da profissão e a advocacia era carente disso. Você recebia a carteira, a vermelhinha na mão e tinha que ir para a luta sem um curso prático, sem uma preparação maior, prévia, né? E aí a gente montou o curso preparatório para o exercício da advocacia, 100% gratuito, com desconto na anuidade do ano subsequente, na anuidade da OAB, para incentivar a advocacia a participar. E inovamos ainda no início dessa gestão, trazendo sempre um grande professor para fazer uma aula magna. Já tivemos o próprio professor Misael aqui com a gente, tivemos o Procurador-Geral do Estado, o professor Juvencio Viana, enfim, todos grandes nomes para fazer essa abertura e tão logo que retornemos às atividades, também já faço o convite para que a gente possa fazer a abertura aqui do curso preparatório para o exercício da advocacia com você. Tá bom? Obrigado pela oportunidade. É sempre um prazer estar participando de debates como esse, é muito bom. Agora vocês vão estar com meu irmão Misael Montenegro. Queria fazer dois convites finais, que se matriculem, porque quem perdeu as palestras anteriores pode assistir ainda. É o primeiro congresso da Advocacia 5.0, onde você se matricula www.seufuturo.com. O congresso é gratuito, pessoal. Outro ponto, eu e o professor Misael Montenegro, que vai entrar logo após aí da nossa live, montamos um curso chamando Advogando em Tempos de Crise. São mais de 20 horas com muita teoria, muita prática. A gente tem modelos de peça, modelos de notificação para você adequar à realidade do seu cliente, do seu escritório. Se você não tem escritório, está tudo bem, porque tem muitas pessoas que advogam sem ter escritório e é uma realidade que vivemos hoje. Esse curso é um curso que aborda consumidor, idoso, ECA e também aborda direito das famílias. Eu quero deixar uma oportunidade, Andrei, se você me permitir, para a gente estar aí com 90 pessoas na nossa live, para aqueles que se matricularem, dentro até o final da live do Misael, eu vou colocar no curso, tá, de Advogando em Tempos de Crise, o curso de Online Dispute Resolution, o de ODR, que é uma grande sacada para quem quer viver uma advocacia exponencial, mas isso só até o término da live do professor Misael Montenegro. Então é www.seufuturo.com, Advogando em Tempos de Crise. Então você tem aí 1 hora e pouco para ganhar esse prêmio e a gente mantém o valor, o investimento promocional até amanhã, 24 horas de promoção, mas para quem conseguir entrar dentro dessa 1 hora, eu vou dar de brinde o curso de Online Dispute Resolution. Obrigado pela oportunidade, fiquem com Deus. Eu te agradeço. Tchau, tchau. Até mais. Gente, como o horário aqui ele se excedeu um pouco, eu vou encerrar e iniciar uma próxima live para que a gente tenha um tempo maior para conversar com o professor Misael, tá certo? Então a gente encerra essa live, inicia uma próxima live com o professor Misael e aí a gente tem um pouco mais de tempo para explorar todo o vasto conhecimento do professor Misael. Combinado?